Olá, bem-vindos a mais uma exploração detalhada aqui. Hoje o nosso foco é um documento técnico, sabe? Cenário bem específico. É sobre como seria recarregar toda noite e todos ao mesmo tempo uma frota grande de ônibus elétricos. A gente está com um material aqui, uma análise do engenheiro Alberto Maier. O nome é Recarga Simultânea Noturna de 120 ônibus elétricos. E a ideia base é essa: 120 ônibus, cada um com bateria de 400 kWh, precisam carregar tudo do 0 ao 100%, digamos, num tempo bem curto, só 4 horas, durante a noite. Então o que a gente vai fazer é tentar destrinchar os pontos principais disso, quais são as exigências técnicas, os custos que estão envolvidos, o que esse consumo de energia representa na prática, e tem um ponto que talvez surpreenda: as questões ambientais que o próprio documento levanta. Bom, vamos começar a investigar isso. A ideia de 120 ônibus plugados na tomada ao mesmo tempo, né? Por 4 horas já soa como um desafio de energia bem grande. Qual é a dimensão real disso, segundo essa análise? Realmente é um desafio de escala. O ponto central é a concentração, a quantidade enorme de energia necessária toda ao mesmo tempo. Para carregar totalmente essas baterias de 400 kWh dos 120 ônibus, a energia útil mesmo que vai para a bateria seria de 48 mil kWh. Mas aí entra um fator importante: a eficiência dos carregadores. O documento estima essa eficiência em 70%. 70%. Então quer dizer que 30% da energia que vem da tomada, da rede, se perde no caminho, Exato, se perde principalmente como calor, né? durante o processo de recarga. Então, para entregar aqueles 48 mil kWh úteis para as baterias... Certo? A rede elétrica precisa fornecer bem mais energia do que isso. Exatamente. Com essa eficiência de 70%, a demanda total que essa frota puxaria da rede, a cada noite de recarga, seria de aproximadamente 68.571 kWh. Nossa, quase 69 megawatt-hora, MWA. E isso concentrado em só 4 horas. Isso mesmo. Isso implica que a potência precisa ser muito alta, certo? Para carregar tão rápido assim. O que a gente está falando em termos de potência? É bom diferenciar, né? Quilowatt-hora é a quantidade de energia, tipo o tanque cheio. Kilowatt é a velocidade que enche o tanque, a potência. Perfeita a sua colocação. Para carregar 400 kWh em 4 horas, cada carregador tem que entregar uma potência útil constante de 100 kW. 100 kW por ônibus. Por ônibus, por carregador. Mas, de novo, por causa da eficiência de 70%, cada carregador desses precisa puxar da rede, na verdade, uns 143 kW. 143. Isso. Agora o ponto crítico. São 120 carregadores desses de alta potência funcionando ao mesmo tempo. A demanda de potência instantânea que essa garagem coloca na rede elétrica é enorme. Ok. 120 carregadores de 100 kW úteis, puxando 143 kW cada um. A infraestrutura para isso, nossa, soa como um projeto bem robusto. E imagino que caro, né? O que a análise fala sobre o investimento? Sim, os custos são um ponto bem central da análise. O documento traz estimativas para esses carregadores de corrência contínua, os DC, de 100 kW, projetados para o mercado brasileiro ali para 2025. Cada unidade, e isso não é só o aparelho, inclui a instalação elétrica toda, a infraestrutura civil, base, adequação, tudo teria um custo estimado entre R$ 330 mil e R$ 600 mil. Espera aí. Entre 330 mil reais e 600 mil reais por carregador. Por carregador. Para a frota toda, então, a conta fica realmente astronômica. Multiplicando por 120, né? Se a gente assumir um carregador para cada ônibus para garantir essa recarga simultânea no tempo que o estudo propõe, o investimento total estimado nessa infraestrutura de recarga chega a R$ 72 milhões. 72 milhões de reais. E para dar uma ordem de grandeza para esse valor, a análise faz uma comparação bem direta. Com esses mesmos 72 milhões, daria para comprar aproximadamente 72 ônibus a diesel novos.
daquele tipo padrão urbano, sabe? Que a gente vê rodando nas cidades. Nossa, essa comparação realmente chama atenção. 72 milhões para carregar versus 72 ônibus novos a diesel. Mas por que esses carregadores são tão caros assim? Não é tipo só uma tomada super potente? Definitivamente não é só uma tomada. A análise detalha bem. São equipamentos complexos, tem muita eletrônica de potência ali, bem sofisticada, para converter a corrente alternada da rede em contínua para a bateria e em alta potência. Além disso, tem componentes de segurança que são cruciais, como o isolamento galvânico, que protege contra choque, contra falha, e que, segundo o documento, pode ser uma parte bem grande do custo, até 60% do valor do equipamento. Uau, 60% só no isolamento. E ainda tem cabos e conectores especiais, mais parrudos, né? Sistemas de controle, comunicação para gerenciar a recarga, monitorar tudo de longe. É uma tecnologia bem densa. Faz sentido, faz sentido. Então, o primeiro ponto grande que salta aos olhos nesse estudo é essa escala massiva. Tanto de energia quanto de investimento inicial para essa operação específica aí. Voltando um pouco para o consumo, aqueles quase 69 megawatts por noite para os 120 ônibus. Como é que a gente pode colocar isso em perspectiva? A análise dá alguma comparação? Sim. O documento tenta contextualizar esse consumo. Ele usa um sistema de transporte de massa que todo mundo conhece, o metrô de São Paulo. Ele cita que o metrô lá de São Paulo consome, em média, uns 160 megawatts por dia. Isso para transportar os quase 5 milhões de passageiros diários deles. 160 megawatts por dia o metrô todo? Isso. Aí, essa frota de 120 ônibus elétricos, por sua vez, consumiria os 68,5 megawatts dela em apenas 4 horas, durante a noite. Interessante essa relação. E o documento vai além, né? Ele compara também a capacidade de levar passageiros, certo? Parece que a análise aponta uma diferença aí também. Correto. Ele cita números de São Paulo mesmo. Indica que um ônibus urbano a diesel padrão, tipo modelo padrão, que é bem comum nas frotas urbanas aqui do Brasil, transporta em média 717 passageiros por dia útil. Já um ônibus elétrico, principalmente por causa do peso das baterias, que pode limitar um pouco a capacidade, transportaria mais ou menos 430 passageiros por dia útil. Ah, tem essa diferença de capacidade. Tem. Aí, fazendo a conta para a frota toda, para os 120 ônibus elétricos, a análise estima que eles moveriam juntos aproximadamente 51.624 passageiros por dia. Ok. Então, se a gente juntar os pontos que o documento apresenta, essa frota de 120 elétricos levaria mais ou menos 1% dos passageiros que o metrô de São Paulo leva por dia. Isso. Mas consumiria, naquelas 4 horas de recarga, algo como 43% da energia que o metrô usa o dia inteiro. Essa é a relação que a análise está destacando. É exatamente essa comparação direta que a análise faz. É um ponto levantado para, provocar uma reflexão sobre a eficiência energética por passageiro transportado, sabe? Nesse modelo específico de operação e recarga, quando a gente compara com um sistema como o metrô. Entendi. E só para a gente fixar a ideia da grandeza da energia que foi usada como referência, os 160 megawatts diários do metrô, o que mais essa energia poderia fazer? A análise dá outros exemplos. Sim, o estudo contextualiza bem esses 160 megawatts por dia. Essa quantidade de energia, segundo o documento, seria suficiente para, por exemplo, suprir o consumo mensal de 800 mil residências brasileiras médias, durante um dia. 800 mil casas. O consumo mensal dela suprido em um dia com essa energia. Ou então, alimentar a operação diária de mais de 200 hospitais de grande porte. É para dar uma noção do volume de energia que a gente está falando. Dá uma perspectiva importante. Agora, um ponto que sempre surge quando se fala de ônibus elétrico é a vantagem ambiental, né? Emissão zero ali no local, ar mais limpo nas cidades. Como é que o documento trata essa questão? Na rua, a emissão é zero. Mas o foco da análise vai para a origem da eletricidade usada na recarga, especialmente à noite, quando não tem geração solar fotovoltaica disponível. E aí vem o ponto crucial que o documento levanta.
Mesmo a energia hidrelétrica, que é a maior parte no Brasil, especialmente à noite, tem emissões de CO2 associadas. Peraí. Hidrelétrica com emissão de CO2, como assim? Não é água passando pela turbina? Mas a questão principal é a decomposição da matéria orgânica, vegetação, solo, tudo que fica submerso quando se forma o reservatório da usina. Esse processo libera gases de efeito estufa, principalmente metano, que é um gás muito mais potente que o CO2 no curto prazo. Depois, para facilitar as contas, se converte tudo para CO2 equivalente, o CO2e. Ah, entendi. Vem do reservatório. Isso. E o documento ilustra como isso pode variar muito, com 2 exemplos brasileiros bem distintos. Ele cita a usina de Itaipu, que tem uma emissão relativamente baixa, estimada ali em 50 gramas de CO2e por quilowatt gerado, e compara com a usina de Baubina, lá na Amazônia, que inundou uma área florestal gigantesca para um reservatório raso e tem uma emissão altíssima, estimada na análise em 2.000 gramas de CO2e por quilowatt gerado. Nossa, que diferença! De 50 para 2.000. Exato. E o documento argumenta que a recarga noturna dependeria muito dessa fonte hídrica, já que não tem sol, e alega uma participação menor da eólica na matriz desde um evento de apagão que teve em 2023. Certo. Então, com base nessas estimativas que estão no documento, qual seria o impacto em CO2 de recarregar os 120 ônibus, aqueles quase 69 megawatt-hora que eles puxam da rede, usando essas fontes aí? O cálculo apresentado é bem direto. Se a eletricidade viesse de uma fonte com um perfil de emissão parecido com o de Itaipu, 50 gramas CO2 equi-WH, a recarga noturna da frota geraria cerca de 3,4 toneladas de CO2 equivalente. Por noite. 3,5 toneladas por noite, com energia tipo Itaipu. Isso. Agora, se a fonte fosse parecida com Baubina, com 2.000 gramas CO2 equi-W, o cenário muda completamente. A mesmíssima recarga noturna, de 4 horas, resultaria, segundo os cálculos no documento, em mais de 137 toneladas de CO2 equivalente. Mais de 137 toneladas de CO2 equivalente. Por noite. Só para carregar 120 ônibus. Isso. Nossa, isso imediatamente levanta a pergunta. Como é que isso se compara com as emissões se esses ônibus continuassem rodando a diesel? A análise faz essa ponte. Faz. E essa é talvez a parte mais provocativa da análise. O documento vai lá e calcula quantos quilômetros um único ônibus a diesel, daquele tipo padrão que a gente mencionou, precisaria rodar para emitir essas mesmas 137 toneladas de CO2e, que vieram do cenário com energia tipo Baubina, né? A análise até discute que existem diferentes fatores de emissão para ônibus diesel que podem variar bastante dependendo da fonte do dado, da metodologia, cita valores que vão de 0,134 kg ônibus quilômetro até 0,833 kg ônibus quilômetro. Uma variação bem grande. Mas aí, depois de considerar a operação urbana, a mistura de biodiesel no diesel brasileiro, o documento adota uma estimativa de 0,12 quilos de CO2 por quilômetro como sendo apropriada para o contexto deles. Ok, 0,12 quilos por quilômetro. E com base nesse fator, qual foi a distância que eles calcularam para igualar a essas 137 toneladas? O cálculo que está apresentado no documento chega a uma distância de aproximadamente 1.150.000 quilômetros. 1.150.000 quilômetros, rodados por um ônibus a diesel, para igualar as emissões que eles calcularam para uma noite de recarga dos 120 elétricos. Isso se a energia vier de uma fonte de alta emissão, como a comparada à Baubina. Esse número da análise é realmente impactante. É a conclusão que os cálculos do documento apontam para esse cenário específico, o de alta emissão na geração. Claro, o documento também mostra o outro lado da moeda. Se a energia fosse de baixo carbono, como a de Itaipu, que geraria só 3,4 toneladas por noite, a distância equivalente para o mesmo ônibus a diesel seria bem menor, cerca de 28.334 quilômetros. Bem diferente. Completamente diferente. A diferença é enorme, né? E a análise enfatiza muito isso, a dependência crítica da fonte de energia elétrica que está sendo usada. Fica muito claro que, segundo essa análise específica,
A resposta para a pergunta, o elétrico é sempre mais limpo, não é um simples sim. Depende muito de como e com que energia ele é carregado. Qual é então a conclusão geral do documento, para se ter um tom meio cético, né? A conclusão explícita que é apresentada é que, nesse cenário específico que foi analisado, recarga noturna, simultânea, de uma frota grande, dependendo da matriz energética que está disponível naquele horário, a eletrificação pode não entregar os benefícios de redução de CO2 que se espera. O texto argumenta que aquela ideia de emissão zero no ponto de uso, na cidade, pode ser uma ilusão se o problema ambiental for só deslocado para a etapa de geração da eletricidade, dependendo da fonte. A análise sugere que é preciso olhar o ciclo completo da energia. Entendido. Ok, foi uma análise bem focada, com dados bem contundentes, originada desse documento específico sobre a recarga de ônibus elétricos. A gente viu o investimento pesado em infraestrutura, a demanda de energia concentrada e bem significativa, e essa questão complexa das emissões de CO2 que, segundo esse estudo, está totalmente ligada à origem da eletricidade, principalmente no período da noite. Sem dúvida. O que essa análise específica realmente ressalta é a complexidade que existe por trás do que pode parecer, na superfície, uma transição energética simples e direta. Fatores como a eficiência por passageiro transportado e, crucialmente, a pegada de carbono real da eletricidade que é consumida em larga escala e em horários específicos emergem como pontos essenciais. Pontos a serem considerados na avaliação completa, pelo menos, de acordo com os argumentos apresentados aqui nesse documento. E para deixar uma provocação final para o pessoal que nos ouve, pensando um pouco além do que foi diretamente abordado no documento. Como será que o próprio padrão de tempo dessa demanda, esse pico super concentrado de consumo em apenas 4 horas e justo à noite, poderia afetar a rede elétrica de uma forma mais ampla? Será que essa demanda tão concentrada e fora do horário de pico solar poderia exigir o acionamento de usinas específicas, talvez usinas termoelétricas ou outras que são menos eficientes ou mais caras para operar naquele horário? E isso, por sua vez, poderia impactar indiretamente as emissões totais ou até os custos do sistema elétrico como um todo? Bom, fica aí a reflexão.